Oficialmente agora, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo certo aí, tudo tranquilo? Entramos aqui então na reta final, né, gente? Talvez seja aqui um dos temas mais esperados aí por vocês que gostam muito de penal, terceirão. Só dar um recado inicial, tá? Dia 7, né, daqui a uma semana, dia 31, na próxima segunda, a gente faz a segunda parte dessa aula, né, de crimes informáticos de forma física, tá bom? Vai ser a nossa última aula antes da prova, da avaliação. E ao final desta, eu também vou deixar aí uma atividade, tá? Já fizemos uma valendo 1,5 ponto, vou fazer uma outra atividade valendo 1,5 ponto. E aí a gente tem a nossa AVP completa e a nossa prova de 21, tá? Também na segunda-feira. E a gente faz essa provinha também física. Beleza? Então, gente, vamos dar início então aqui. Tudo que vimos até agora, toda essa parte, né, de tecnologia, Marco Civil, LGPD, tudo isso serviu de base para a gente entender, que até para a gente aplicar aqui aos crimes informáticos, muita gente vai chamar de crimes informáticos, cybercrimes, crimes cibernéticos, crimes digitais. Então tem várias nomenclaturas que a doutrina traz. Eu gosto de utilizar a doutrina aqui do Spencer Todd Siddle, é um doutrinador brasileiro, né, tem um nome diferente, Spencer, mas é um cara que já há 20 anos vem escrevendo artigos e livros sobre isso. Ele tem um livro muito legal que se chama Direito Penal Informático, um livro muito bacana, recomendo aí para quem vai escrever depois no TCC, para quem vai continuar, né, estudando essa área penal, continuar dentro dessa doutrina do Spencer, que é muito boa. Claro que você vai achar outros autores aí na nossa bibliografia, mas esse é o tampa, né, o bambambam bam, bam aqui do direito penal informático. Lá no meu livro também, no final, no último capítulo, a gente também trata de crimes informáticos, mas eu faço muita referência a ele. E claro, não deixem de ler o material, tá? O material é indispensável aqui. Mas como é que se dá então essa ideia de crimes informáticos? Professor, eu não gosto muito de penal, o que é que eu faço? Né? Eu gosto mais do civil aqui, gosto mais do trabalhista, do administrativo. Penal não gosto tanto. Então, a ideia de você entender como avançam aqui os crimes informáticos é bem interessante, até para você assessorar alguém, a sua família, né? Hoje em dia, se você for pensar bem, nos crimes contra a honra, que é injúria, difamação e calúnia, que já a gente fala sobre isso, praticamente não existe mais esses crimes de forma física, né? É muito difícil você ver uma pessoa indo, né, injuriar uma outra pessoa, caluniar uma outra pessoa de forma física. Agora no meio digital isso acontece, não é isso? Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelas redes sociais no geral, você vê as pessoas ofendendo outras. E tem que ter muito cuidado porque ainda há aquela ideia que não há lei no meio da internet, né? E a gente já viu que isso não existe. Claro que a regulamentação, claro que as leis se aplicam de forma geral aqui. Então hoje a nossa aula vai ser sobre crimes informáticos, tá? Dando início aqui essa ideia de como é importante a gente ter um olhar digital sobre as coisas. Até porque se os professores de vocês, acredito que o Taítalo, né, o Iago, a professora Laiane, que vocês ainda vão conhecer também, eles são mais tradicionais, trazem a doutrina mais tradicional. Então, esse plus aqui, tá, do digital vai ser bem importante para vocês, passarem o restante do curso todo imaginando, caramba, como é que seria uma conduta digital sobre esse aspecto. E quando vocês se formarem, né, no 10º, sair da faculdade, o que vocês vão pegar na prática vão ser esse tipo de crimes. Outro dia, já recente agora, me procuraram porque o cara, teoricamente, né, supostamente injuriou uma pessoa. E o cara processou civilmente e criminalmente. Só que o que chegou primeiro foi civil e ele me procurou. Brian, o que é que eu faço aqui, cara? Vamos, me acompanha aqui. Quando eu fui ver a prova, ele entrou com competição inicial, cobrando danos morais, gente. Danos morais. Aí quando eu fui ver a prova, o cara juntou um print, porque ele assumiu um cargo comissionado, e esse cara, dentro de um grupo da prefeitura, chamou ele de incompetente, né, que ele não tinha competência para aquele cargo. E aí o cara se sentiu mal, se sentiu ofendido e processou ele, cobrou lá o dano moral. O processo ainda está em tramitação, mas eu fui fazer a contestação e hoje a gente vai ver aqui algum desses fundamentos.
Gente, será que um print, a gente já falou isso lá nas primeiras aulas, é suficiente para comprovar que o cara foi, né, ofendido? Né? Porque a gente tem que pensar que um dano, que o potencial lesivo de um crime, né, que também aqui nesse caso, a injúria, a difamação também, pode ser trazido aqui pelo aspecto penal. Eu preciso demonstrar de fato que houve essa divulgação, né, que houve essa exposição exagerada no caso da difamação, tá? Que de fato houve comprometimento da honra desse cara. Então, um simples print só de um pedacinho da conversa, e se o cara tiver apagado a conversa e não deu tempo de ninguém ter visto, só uma ou duas pessoas, o dano será que já não seria menor? E vamos imaginar, e se tiver sido manipulado, se ele tiver construído essa ideia do print, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente pode simular conversas por aplicativos como se eu estivesse conversando com você. Você pega a minha foto ou pega uma foto minha, você começa a simular uma conversa. A gente vai ver que isso é um princípio, o princípio da manipulabilidade ou da relativização dos meios informáticos. O que é que significa isso? Nem tudo que é colocado como na internet é verdade, né? O print pode ser manipulado. Eu posso pegar de forma física dois celulares, né, e simular uma conversa, colocando foto da pessoa e dizer, não, a pessoa me mandou isso, aquilo, e o print vai dizer isso, né? Mas será que aquilo foi manipulado? Será que aquilo é verdade? Então você juntar um simples print não é uma prova muito forte. Claro que se for um print no meio de várias outras coisas, até vale, né, o conjunto probatório como um todo. Mas um simples print é bem complicado. Então, inclusive que a gente alegou essa questão da manipulabilidade das provas. E o cara, ainda por ser um cargo comissionado, a gente pensou, não, o cara que assume um cargo público, ele está passível aqui a críticas de toda a sociedade. É aquela velha questão, gente, da liberdade de expressão. Já pensou se todo político que você ofendesse, né, acabamos de passar por uma eleição, que se você ofendesse, lhe processasse, o que é que aconteceria com o judiciário? Só existiria demandas, né, de difamação, de calúnia nos judiciários aí pelo Brasil, porque é só o que a gente vê, né? Então, há uma tendência de não, dessas pessoas de cargo público, não terem, tá, essa, essa mesma essa mesma ideia, tá, de ser injuriado, ser difamado, porque eles estão num cargo que naturalmente ele precisa dessas críticas. Mas vamos avançar aqui, tá, no nosso conteúdo. Eu tenho um vídeo inicial aqui para que vocês vejam, tá, e achar um pouquinho de graça como funciona aqui, né, a malandragem. A gente hoje está correndo riscos e mais riscos de ser, né, de levar um golpe pelo meio informático, pelo celular, pelo computador. E esse cara aqui, ele conseguiu desdobrar aqui o bandido o criminoso e teve um resultado bem inusitado. Eu vou botar aqui rapidinho, tá? E a gente já conversa sobre isso. É, mano, velho. Tá achando que Brasil é pra amador, é? É não, viu? Ô, presta atenção nesse cara aqui, ó. Esse contato aqui. Esse cara aqui, eu tinha esse contato salvo aqui tem uns 4 meses, sei lá. Esse cara entrou em contato comigo há uns meses atrás e interessado em comprar um lote que eu tava vendendo, mas não deu negócio, mas o contato ficou salvo. Acredito não, certeza, o nome dele foi hackeado. Aí ele veio falar hoje comigo aqui, ó. Falou, fala meu amigo. Eu falei, opa, ele e aí, tá ocupado, tal. Aí eu, não, pode mandar. Ele pegou, veio com esse papinho estranho aí, ó, querendo dinheiro emprestado. Ele falou, ah, pô, o cara nem me conhece, pô, como é que esse cara tá pedindo dinheiro emprestado pra mim? Esse número foi hackeado. Porque acontece muito disso, negado hackeia aí o número das pessoas, vai pedir dinheiro emprestado pros contatos, tudo. Eu falei, vou cozinhar esse malandro. Eu fiquei aqui cozinhando ele e tal, pedi aqui, falou quanto era. Eu falei, tranquilo, meu parceiro, aí, que isso, na hora, faço na hora. Aí ele mandou aqui e tal. Aí o meu intuito aqui era buscar o máximo de contato, o máximo de contato dele possível, né? CPF, nome completo, tal, para mim depois fazer uma denúncia ou algo do tipo. Aí a conversa foi desenrolando, aí eu peguei e falei, vou dar uma canseira nesse viado. Aí eu peguei e vim aqui, falei que tinha feito, mas não fiz, isso aqui foi só uma simulaçãozinha e tal. Aí beleza. Aí eu peguei e falei para ele que tinha dado certo e tal, aí eu mandei um áudio para ele, quer ver? Presta atenção. Deu certo, mano, velho. Eu vacilei aqui na hora de tirar o print. Na hora de tirar o print, eu apertei, foi nesse botão aqui de ligar a tela, escureceu a tela. Aí quando eu voltei, já tinha saído da tela lá. Mas tu pode pede pro Felipe conferir lá, que já daqui a pouco cai. Eu fiz um TED, né? Acho que uns 40 minutinhos cai lá na conta dele. Beleza? Tô indo lá no centro agora, mas depois qualquer coisa você me avisa aí. Valeu.
Por que que eu falei que tava indo no centro? Eu já tava mal intencionado. Eu falei, eu vou falar que saí, e quando ele voltar falando assim, o dinheiro não caiu, mano. Eu vou falar pra ele, pô, irmão, pra mim entrar aqui na conta, eu não tenho mais internet. Eu tava no Wi-Fi lá em casa, tô só com os dados móveis. Eu ia pedir pra ele fazer uma recarga pra mim. Mas aí, como ele pediu mais dinheiro, eu falei, pronto, a hora é agora. Eu peguei e mandei esse outro áudio. Porra, viado, por que tu não falou de uma vez, mano? Agora aí se lascou, deu ruim. Eu tô aqui já, tô aqui resolvendo negócio, tô aqui no centro aqui resolvendo negócio. E tô sem internet, pô, aqui tem só dados móveis, né? Internet mesmo só em casa no Wi-Fi. A não ser que tu faz aí, se tu tiver como aí, tu faz uma recarga aqui pra mim, faz nesse meu número da TIM mesmo, que aí eu já faço pra tu. Eu consigo fazer aqui. Até R$ 6.000 do cheque tá aí nessa conta aí, pô. Vou nem usar por agora, não. Eu ia até falar contigo, pra ver se nós já adiantava aquele cheque lá. Mas aí, vê aí, faz essa recarga aqui que eu já faço pra tu. Depois nós resolve aquele cheque lá. Entendeu? Falei pra ele, não, aquele tem uns 6 mil na conta e tal, pra dizer que tinha muito dinheiro, dizer que nós somos muito amigos, muito conhecidos. O cara ficou pensando, pô, os caras são muito brother, eu fui no cara certo, velho. Vai dar certo. Aí ele pegou e eu pedi R$ 15 de recarga pra fazer, pra fazer a transferência pra ele. E ele não pensou duas vezes, porra, mano, 15 conto pra ganhar 860 na hora. Ele correu lá e mandou a recarga pra mim. Ai, ele fez uma recarga do meu celular, golpe em cima de golpe, velho. Aí eu peguei e falei. Aí deu bom, hein, chefia? O investimento tava bom, hein? 15 conto pra ganhar 860. Nossa, quem é que não faz um investimento desse? Provou do próprio veneno. Sabe que hora que esse depósito vai cair pra tu aí? Sabe que dia? No dia que tu vê, vaca voando. Tomando no cu. Pensou que ia tirar a boa, se fudeu, perdeu 15 conto. De boa, valeu pela recarga, irmão. Você é gente boa, gostei de tu. Aí ele ficou puto, começou a me ameaçar, falou que o bicho vai pegar. Ah, se fudeu, ô pangarezão. Vai lá, boca aberta. Tem que estudar mais, pô. Você pra malandro tá muito burro. Valeu, ô pangaré. Agora eu vou te bloquear. Valeu mesmo, gente boa, gostei de tu, velho. O cabra aqui, né? Mano, velho. O cara até pra ser malandro, né? Precisa ser inteligente. Então, nesse caso aqui, teve um final feliz, né? Mas nem todo mundo tem essa sagacidade e, né, e conseguir desdobrar aqui alguém. Muito comum hoje esse tipo de abordagem e muita gente caindo, gente, felizmente. Então, mesmo você não gostando do penal, é interessante que você saiba, estude esse tipo de operação, esse tipo de golpe, que cada vez mais se inova. Aqui é só uma ideia, né? Mas existem vários outros tipos de abordagem pelas redes sociais. Os caras se fazem de pousada, você vai, deposita, ou clica no link, o cara rouba teu WhatsApp, enfim, rouba não, né? Ele invade teu WhatsApp. Isso é complicado. Então, mesmo que eu deixe esse recado, né, mesmo que você não advogue, que não venha atuar nessa área criminal, mas essas ameaças digitais são uma realidade e você precisa estar antenado a tudo isso aqui, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. E, gente, é muito difícil, você já deve ter estudado isso, né? O princípio da taxatividade. Nem todas as normas que hoje estão vigentes no país, elas conseguem se aplicar a todas as demandas, a todas esse tipo de abordagem. Por que eu digo isso? Existe um princípio no Código Penal que não há crime sem lei anterior que o defina. Não é isso? Vocês devem ter estudado isso lá no primeiro artigo do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, para que exista o crime, ele precisa estar tipificado. E se falta alguma coisa ali naquele tipo penal, se a conduta não se encaixa no que diz a lei, o cara não pode ser penalizado, porque a própria lei não traz uma criminalização sobre aquele tema. Então a gente tem essa ideia do princípio da taxatividade e a conduta deve se encaixar perfeitamente a esse tipo penal. Caso contrário, o cara não vai poder ser punido. E quando a gente pensa em crimes informáticos, eles evoluem de uma maneira tão rápida que, em alguns casos, o nosso Código Penal não está acompanhando e precisa aqui de uma revisão, pelo menos nesse aspecto criminal, bem rápido. Algumas atualizações foram feitas, a gente vai ver daqui para as próximas aulas. Inclusive na próxima aula eu vou trazer um inquérito policial inteiro, tá? Sobre um crime informático que aconteceu aqui na região. A gente vai ver. Mas é, é, nem todas as condutas praticadas têm um tipo penal correspondente. E aí a gente precisa, né, aqui dar uma analisada crime a crime para ver se de fato há uma aplicação
de algumas condutas, e a gente vai ver que umas sim e outras não. Tá bom? Então, eu não sei se vocês viram, acredito que vocês não viram todos os tipos do Código Penal. Artigo 121, artigo 122, 123, 138, 139, 140, mas a gente vai pegar aqui os principais crimes e tentar pontuar para vocês, tá bom? De uma forma que fique bem mais didática aqui para a gente. E aí, gente, nós temos aqui também, já que existe um direito informático, né, um direito penal informático, um direito criminal informático, há também a necessidade de se pensar novos princípios. O certo é que alguns princípios tradicionais é até difícil da gente aplicar aqui. Vamos imaginar o princípio da insignificância, o princípio da insignificância ou da bagatela, que é a ideia, né, de que uma coisa simples, uma coisa pequena não vai ter não vai ter tanta afetação aqui, a depender do patrimônio da pessoa, que vai ser uma coisa pequena. Então, será que eu vou conseguir aplicar isso a um crime informático? Será que se houver aqui uma cópia de dados, um crime aqui, pensando aqui numa invasão de dispositivos, será que eu posso utilizar a insignificância? Existem alunos nossos, orientandos meus, inclusive lá do 8º, 9º semestre, escrevendo sobre isso. Então já vai ter artigo pronto sobre isso, que a gente vai usar em sala. Vocês devem estudar a aplicação desses antigos princípios a essa nova temática. Mas vamos falar aqui de novos princípios. Eu trouxe aqui só 4, tá? Mas são 4 princípios bem relevantes, bem interessantes, para a gente poder entender como funciona essa ideia da informática aqui nos crimes. Primeiro, e a gente acabou de falar, vou até botar aqui o pincel, princípio da manipulabilidade das provas, ou mesmo da relativização dos meios informáticos. Como a gente vinha falando, é muito fácil, muito simples a gente manipular uma prova, a gente criar um print, né, simular uma conversa. Então, quando você junta num processo apenas um print, apenas um pedaço do que seria a prova, aquilo fica muito raso. O interessante, até a gente conversou, né, o que é fazer uma ata notarial, fazer uma prova mais robusta, existem meios para isso, mas hoje em dia um simples print pode ser feito por qualquer pessoa. Então, quando a matéria envolver informática, um crime informático, um direito digital aqui, uma demanda de direito digital, a gente tem que estar atento a isso aqui, porque você na hora de contestar, e vai existir a pessoa que vai defender o acusador e vai defender aqui também a pessoa que está sendo, né, enfim, o possível ofensor, a pessoa que está aqui criando essa demanda, que gerou essa demanda. Então, a gente, para que haja o devido processo legal, para que haja o respeito ao direito, se o cara diz assim, eu vou lascar com esse cidadão aqui, eu vou acabar com esse cara aqui, e frauda uma conversa, junta uma conversa, né, então, eu tenho que utilizar isso na contestação, olha, essa prova pode ter sido manipulada, ou deve ser manipulada, por que ele não juntou aqui uma prova mais forte, né, um ato notarial, por que ele não pegou a fé pública? Esse print ele pode ter recebido de um terceiro, pode nem ele ter sido o criador, mas outra pessoa querendo fazer o mal, gerou essa conversa e mandou para você. Imaginou a tendência aí de manipulabilidade dessa prova? Então a gente precisa entender que as provas podem ser criadas aqui no meio digital e elas não teriam em tese serventia nenhuma, né? É uma prova falsa, uma prova que vai só gerar aqui um desgaste processual. Segundo o princípio aqui, né, nessa ideia ainda, dupla presunção de inocência. Professor, eu já ouvi falar, acho que por Iago ou inconstitucional, da presunção de inocência. Essa eu já vi, mas a dupla presunção eu ainda não tinha ouvido falar. Então, gente, a presunção de inocência é aquela ideia. Eu só posso ser considerado culpado após o trânsito em julgado, exatamente, ouvi daqui. Né? Então, após o trânsito em julgado, é que eu sou considerado culpado de alguma coisa. Até lá, todo mundo é presumidamente inocente. Tranquilo. E o que seria essa dupla presunção de inocência? Aqui no meio informático, imagine que você já tem essa presunção constitucional, mas você seria incapaz de cometer um crime pelo meio informático. Você mal sabe ligar um computador, mal sabe mexer no celular, mal sabe mexer com qualquer dispositivo informático,
você não teria a capacidade técnica de realizar aquele crime. Então, aqui o nosso professor Spencer, né, o doutrinador, pensou o seguinte: olha, existe uma presunção legal, constitucional, de presunção de inocência, que até o trânsito em julgado eu não posso ser considerado culpado, e existe aqui uma presunção técnica também de inocência. Eu não sei mexer em nada disso. Nunca fiz um curso de informática, seria impossível eu fazer esse tipo de situação. Então, imagine aí algum aluno aqui do terceiro, alguém imaginando assim, cara, eu sou tapado aqui na informática, eu não tenho condição nem de ligar o computador se uma pessoa está me assessorando aqui. Muito mais invadir alguém, injuriar alguém, conversar besteira com alguém. Então, aqui se a gente juntar essas duas possibilidades, a gente vai ter a dupla presunção de inocência. Uma presunção técnica, tá, de inocência, porque eu não sei mexer sobre isso, em cima de nada de informática, e uma presunção constitucional. Por isso, uma dupla presunção aqui de inocência. É um princípio bem legal, né? E só existe aqui nessa ideia mesmo do meio informático. Aqui, ó, o princípio do mosaico, ou da autoria complexa. O mosaico, gente, é uma ideia bem de CSI da vida, né, de investigação. Às vezes aquele elemento sozinho, ele não significa nada. Vou botar aqui uma imagem para vocês, ó. Um elementozinho de uma imagem não significa nada, mas uma imagem como um todo significa toda uma coisa. Então, o mosaico quer dizer que a gente precisa ver as provas como um todo e não apenas o itemzinho. Tá? Eu preciso enxergar toda a ideia aqui, todo o mosaico, para eu poder juntar as peças e aí sim conseguir formar o nosso convencimento. Então, além do princípio do mosaico, aqui a gente tem o princípio da sigilosidade reflexa dos dados. O que é isso? Gente, se a gente protege os nossos dados aqui, tá, na nuvem, se a gente tem essa ideia aqui de que tudo que a gente bota no Google Drive, né, ou então você Google Fotos, ou você que tem iPhone no iCloud, você imagina que aqueles vídeos, que aquelas fotos que você guarda ali, são dados que ninguém vai ter acesso. Imagine você tira uma foto pelado ou pelada e fica lá no seu arquivo e está lá guardado no seu iCloud, no seu Google Fotos. Em tese você se acha muito seguro. Mas imagina se alguém pede uma solicitação judicial para ter acesso a essas informações aí, gente. Seria complicado, né? Haver essa quebra dessa sua intimidade. Então, a sigilosidade reflexa dos dados, ela significa que a gente tem um direito, né? Nós teríamos o direito aqui a não ter esse tipo de invasão, a ter esse tipo de invasão na nossa privacidade através dos nossos dados. Princípio da sigilosidade reflexa dos dados. E aí a gente também tem aqui algumas características. Eu peço, gente, que vocês dêem uma olhadinha, tá no material que vai falar um pouquinho melhor até sobre esses princípios, principalmente aqui, ó, dupla presunção de inocência e manipulabilidade. São dois princípios bem bacanas aqui pra gente. Na aula física a gente também revisa. Aqui algumas características que também dizem respeito a todo o direito digital no geral, tá? Ó, interatividade. Hoje tudo, né, todos os meios aqui são muito interativos, muito intuitivos até. Você clica aqui, sempre tem um negócio, ó, o botãozinho mais vermelho, o botão mais verde. Você sabe aqui aonde tem que apertar geralmente. Aqui a característica da conversabilidade. Você pode assistir essa aula pelo celular, pelo computador, pelo tablet. Os meios eles conversam, na televisão também, né? Vai estar no YouTube. Então, você vai ver também pela televisão se você quiser. Então, existe a conversabilidade desses meios informáticos. Ubiquidade significa que você está em vários locais ao mesmo tempo. Eu posso estar aqui conversando com vocês numa cidade, utilizando um provedor lá dos Estados Unidos e entrar em outro site na rede social lá na Holanda. Enfim, eu tô em vários locais ao mesmo tempo. Você também está. E isso é o significado da ubiquidade, essa característica da gente estar em vários locais ao mesmo tempo. Isso é complicado para a gente comprovar a materialidade de um crime. Onde é que você estava no momento daquele crime? Com informática isso fica muito relativizado. Eu posso estar em vários locais ao mesmo tempo. Então, eu posso estar programando um crime aqui, deixar tudo agendado e estar dando aula para vocês e o crime está acontecendo nesse momento. Então,
ubiquidade, tá? Uma característica aqui do nosso meio digital. Aí temos aqui, ó, fracionabilidade, né? Aqui os dados eles são fracionados para chegarem mais rápido à origem. Intangibilidade, o que é isso? As coisas hoje são intocadas, a gente viu isso até em direito autoral, né? As coisas são intangíveis. Existe valor no Instagram, no seu perfil do Instagram, existe valor em uma NFT, em algumas coisas digitais, mas eu não consigo tocar fisicamente, é intangível, ela existe somente no meio digital. Então, o dia digital traz essa ideia de intangibilidade, sendo alvo aqui também do nosso estudo. Pluralidade, não territorialidade, essa aqui é legal. Eu até botei no material e lembro da história do The Big Bang Theory, né, que é aquela série. O personagem do Howard Wallace, ele faz o quê? Ele está controlando o Mars Rover, que é um carro lá em Marte. E aí ele causa um acidente com esse carro lá em Marte, e como é que vai ficar a responsabilidade dele? Né? De um acidente que aconteceu em outro planeta. Então, será que a gente está já apto a tratar de um direito interplanetário, de um dano é, realizado em outro planeta, que foi de forma virtual, controle remoto? Então, é algo para se pensar também. Então, a gente tem mobilidade, conectividade, globalização, velocidade, que é a manipulabilidade também, como uma característica, né, de possibilidade aqui. Então a gente tem aqui algumas características bem legais que envolvem todo o direito digital. Aqui, gente, eu trago o artigo 6º do nosso CPP, para a gente ver como a gente precisa que dar uma melhorada aí na nossa ideia. Olha só o que é que o delegado tem que fazer, gente, quando acontece um crime. Tá? Artigo 6º do CPP, quem quiser conferir, dá uma olhadinha aí. Ó. Artigo 6º, logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Gente, como é que o cara vai se dirigir até o local de um crime digital, de um crime informático? Complicado, né? Então, o crime aconteceu, a vítima pode estar morando aqui no Icó, pode estar morando no Iguatu, em Mombaça, Jaguaribe, Sério, Lavras, mas o ofensor aqui, né, a pessoa que praticou, o criminoso que praticou, ele pode estar em São Paulo, em outro país. Como é que fica essa questão do local do crime? Então a gente precisa dar uma revisada sobre isso, né? Uma pensada sobre isso, porque nem sempre tudo que está aqui na lei vai ter uma aplicabilidade imediata aqui aos meios informáticos. Existem até o momento até delegacias, né, especializadas nos crimes informáticos, nos crimes digitais, nos crimes cibernéticos, e eles têm um procedimento deles, né, mas a nossa lei precisa trazer esse procedimento um pouco mais minucioso, atualizar um pouquinho, né, mudar aqui alguns termos para que se adapte ao novo momento. E aí, gente, a doutrina ela traz três formas, tá? E a gente vai estudar aqui duas principais, que eu quero que vocês fixem, saiam daqui hoje com esse conceito. Mas ela traz três formas de como se realizam, como é praticado esses crimes informáticos. A primeira, gente, eu vou até arriscar aqui, ó. A primeira forma de você cometer um crime, um delito informático aqui, é você quebrando, violando o meio informático. Imagina aqui que você está com muita raiva do seu vizinho e você por alguma coisa que ele falou na internet. Esse cara falando essas coisas de mim, não sei o que. Você vai lá e corta o fio da internet dele para ele ficar sem internet. Você vai lá e quebra o computador do cara. Você vai lá e quebra, enfim, algum dispositivo modem, o acesso dele à internet. Isso seria um crime informático? Para alguns doutrinadores, sim. Né? Você impediu, você quebrou, você violou aqui o meio informático. Né? Você fez aí o uso de ferramentas comuns, mas você violou o meio informático. Eu não gosto muito dessa característica, né? Porque essa característica se encaixa muito mais no crime de dano. Você quebrar a coisa de alguém, você violar a coisa de alguém. Né? Então isso se encaixa muito mais na ideia de crime de dano. Agora as outras duas são mais interessantes, a gente vai se debruçar um pouco mais sobre ela. A segunda aqui, né? Utilizando-se do meio informático como um instrumento para atacar um bem jurídico diverso do informático. Aqui, no cometimento desse delito informático,
a minha finalidade não é o meu informático, é atingir a pessoa que está aí do outro lado. Eu quero atacar você que está me escutando, eu quero atacar você que está aí do outro lado. Por onde eu vou fazer, não importa. Se for pelo meu informático, é o meu mais fácil. Vamos imaginar que eu quero matar alguém, quero matar você aí, quero matar uma pessoa. O que eu faço? Posso chegar e atirar, posso chegar e tacar uma faca, tacar uma pedrada, passar com um carro por cima da pessoa. Existem várias formas, envenenar, existem várias formas de matar uma pessoa. Só que eu escolhi hackear o seu carro elétrico e cortar o sistema de freios. Então imagine que você está dirigindo seu Tesla, seu carrinho aí todo elétrico, todo novo. Eu consigo uma forma de hackear o seu carro, corta os freios, você bate e morre. Gente, o que é que eu fiz? Homicídio, né? Ou pelo menos tentei lhe matar aí, eu não sei o resultado. Mas vamos imaginar que foi homicídio. Eu fui aí, gente, e fiz um homicídio tradicionalmente falando? Não. Eu utilizei o meio informático para atingir o meu fim. Isso aqui a gente chama de crime informático impróprio, tá? Impróprio por quê? Porque não foi um bem informático o alvo. O bem informático foi apenas um meio para atingir aquele fim que seria matar você. Então existe essa diferença de crime informático impróprio e também vamos ver aqui o crime informático próprio, que é a nossa terceira possibilidade aqui, ó. Violando-se o meio informático em si, em seus elementos, mas utilizando-se para isso exclusivamente o meio informático. Aqui, gente, eu quero, de fato, invadir alguma coisa. Utilizar o meio informático vai ser a minha finalidade. Eu quero, por exemplo, instalar um vírus no seu celular, né, para pegar o seu dinheiro. Eu quero hackear a sua conta do Instagram. Eu quero me passar por você, né? Enfim, aí na internet. Vamos imaginar esse tipo de coisa. Eu vou ter um crime eleitoral que a gente vai ver, que é você ofender candidatos pelo Instagram. Ora, gente, se o crime é você ofender candidatos no Instagram, você divulgar mensagem no Instagram, se não existir Instagram, eu digo rede social no geral, não existe aquele crime. Então, vamos pensar aqui no seguinte, vou até botar aqui uma outra telinha. Vamos tentar diferenciar crime impróprio, né, crime informático impróprio e crime informático próprio. O impróprio, eu utilizo o meio informático para atingir aquela finalidade, que não vai ser o meio digital, vai ser matar alguém, vai ser induzir ao suicídio de alguém, vai ser um furto, vai ser uma injúria, uma difamação. A maioria dos crimes hoje, que a gente vai poder, inclusive, atestar aqui, eles são impróprios. Porque eu ofender você, eu posso ofender você diretamente, eu ir até a sua casa e lhe ofender, ou ver você na rua, ou posso utilizar o meu informático, que é mais fácil para mim, e mandar uma mensagem pelo teu WhatsApp, pelo teu Instagram, e te ofender da mesma forma. Quando eu utilizo o Instagram para cometer esse crime, eu estou cometendo um crime informático impróprio, tá? Ele não é um crime que só existe no meio digital. Ele é um crime que ele também existe no meio físico, no meio tradicional. Só que quando eu utilizo o meio informático, ele vira um crime informático impróprio, tá? Já no crime informático próprio, ele só existe nos meios digitais. Ele só existe porque existe um dispositivo informático, um dispositivo aqui que dá acesso a esse tipo de coisa. Então, vamos imaginar que o crime de invasão de dispositivo, que é você invadir um celular, que é você invadir um computador, mediante aqui uma fraude. Se não existe o dispositivo informático, vai existir crime, gente? Me diga aí. Se não existe o dispositivo informático, se não existe o celular, como é que eu vou invadir o celular? Então a ideia dos crimes próprios é que eles só existem se existir aqui o meio digital. Ah, professor, então você criar, vamos imaginar aqui, você caluniar uma pessoa. A calúnia é um crime impróprio, não é isso? Sim, porque eu posso dizer que você é ladrão na sua frente, mas eu posso chamar você de ladrão pela internet. Né? Dizer que você cometeu um crime, você é ladrão, você roubou alguém, você furtou alguém. O que é isso? Ele está imputando um crime, uma calúnia. Eu posso fazer isso tanto no meio físico como no meio digital. Isso é um crime impróprio. Então
Então a grande maioria, a gente vai ver aqui, dos crimes são impróprios. Na dúvida, bote que o crime é impróprio, tá? Porque a grande maioria dos crimes é. A gente quase não tem, gente, quase não tem, vou até botar aqui outra cor, crimes próprios. Para não dizer que a gente tem um ou dois ou três, a gente tem a Lei Carolina Dickmann, que traz o crime de invasão de dispositivo, é um crime próprio informático. A gente tem um crime próprio lá na administração pública, quando você invade um sistema para poder alterar o salário, né, ou algum benefício. Ou seja, se você não tem um sistema, não tem como você alterar aquilo. Logo, é um crime próprio. E um outro é lá no Código Eleitoral. A gente tem pouquíssimos tipos penais aqui próprios, mas a gente vai tentar dar uma lida aqui, uma passada por todos eles. Beleza? Então, não saiam daqui, lê o material sem tá com esse conceito de impróprio e próprio na ponta da língua. Vamos ver aqui algumas notícias e vamos ver aonde se encaixam cada um desses tipos aqui, tá? Vou até ligar aqui um ventinho para dar uma melhorada. Tá quente. Olha só, gente. Vamos imaginar o seguinte. A gente tem três tipos penais de crimes contra a honra. Vou falar aqui rapidamente para vocês. Injúria, difamação e calúnia. Quem não sabe ainda o que é, eu vou fazer aqui um resumo bem rápido, tá? A injúria, ela acontece geralmente quando você ofende a honra de alguém diretamente. Você vai até aquela pessoa e você diz que você é isso, isso, aquilo. Você ofendeu ela diretamente. Você não ofende aqui a reputação dessa pessoa, porque você está falando diretamente para ela. Olha, você é um imbecil, você é um vagabundo, você é um incompetente, você é um pilantra, você é um... Enfim, na injúria, você ofende a honra daquela pessoa de forma direta. Na difamação, você também ofende a honra dessa pessoa, mas você divulga isso para uma galera, tá? Você está difamando, você está soltando por aí que a pessoa é isso, aquilo. Você tá, aquela pessoa é um corno, é um vagabundo, é um meliante, aquela pessoa é uma má pessoa, tá? Então, eu estou difamando, eu estou ofendendo a honra daquela pessoa, tá? Em um meio aqui. E a calúnia, gente, dos três aqui, né, crimes contra a honra, é quando eu imputo um crime a você. Eu digo que você é um traficante, que você é um ladrão, que você é um assassino. Que é isso? São condutas criminosas, tá? Então, quando eu tipifico não, né? Quando eu digo a você, exponho de alguma forma que você atribua a você um crime, tá? Uma conduta criminosa, isso vai ser calúnia, tá? Então vamos ver aqui algumas notícias e vamos tentar aqui encaixar em quais tipos penais a gente conhece até então. Ó. Ex-paquita é filmada se machucando antes de acusar ex-marido. Advogado renuncia. Em entrevista para quem, Silvio Guerra afirmou que não é mais responsável pelo caso da Ana Paula Pituchita. A ex-paquita Ana Paula Almeida Pituchita, de 42 anos, teria sido agredida pelo marido, o empresário José Roberto Barbosa, 54 anos. A agressão teria acontecido durante a discussão do casal, depois de Ana Paula acusar de ter traído. Ela alega que descobriu traições. Ele frequentava casas de prostituição no celular. Então, gente, ela disse que o cara tinha batido nela, que ela tinha apanhado do cara. Depois viram um vídeo dela se machucando no estacionamento. Tinha um vídeo lá dela se machucando, né, lá se ferindo para poder dizer que tinha sido, né, violentada. Gente, ela está atribuindo um crime aqui a alguém, né? Uma pessoa bateu nela. Qual o crime que ela está cometendo, então? Ela está caluniando alguém, tá? Artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, eu digo que você está fazendo uma coisa que você não está. Você é um assassino. Não, não sou. Você é um ladrão. Não, não sou. Se eu estou dizendo, imputando um crime a você de forma falsa, eu estou cometendo o quê? Calúnia. Então, qual seria a possível conduta aqui digital desse crime de calúnia? Falar em um chat ou comunidade ou publicações que alguém cometeu algum crime. Então, vamos imaginar aqui, no meu exemplo aqui, é dito por Carol no WhatsApp que Mariana furtou dinheiro de Robério. Eu digo no grupo de WhatsApp de vocês aí, do terceirão, que vocês aí estão, que um Dino, que alguém, né, que Kívia, que Grace roubou o celular de Lucas,
que é que eu estou dizendo, pessoal? Estou cometendo uma calúnia, eu estou imputando falsamente um crime a um terceiro. Vamos ver aqui uma outra, ó, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos ver aqui um outro tipo. Mulher divulga conversa do marido com amante e traição vira caso de polícia no Paraná. A mulher saiu imprimindo aqui as fotos de WhatsApp na cidade todinha. Gente, essa mulher traída aqui, né? Ela tá dizendo que foi corno, tá dizendo que o marido a traiu e tá revelando para todo mundo. Aonde se encaixa isso aqui no Código Penal? Ouvi daqui difamação, isso aí, ó. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então não é só você ofender alguém, é você também gerar um fato ofensivo aqui à sua reputação. Várias pessoas estão sabendo sobre isso por sua causa, tá? Então, ó, tem aqui, ó, falar mal de forma agressiva ou vexatória de alguém nas redes sociais. O que o meu cliente fez foi mais ou menos isso, né? Ele falou que o cara é incompetente nas redes sociais e, enfim, poderia ter dito até mais coisas, né? Mas ele só que era incompetente. Ó, aquele cara é incompetente. Ele difamou alguém. O cara pode até ser incompetente, tá? Mas quando você fala isso nas redes sociais, você está ofendendo a honra dele e a reputação. Então aqui, ó, há uma detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, gente, cuidado com o que vocês falam aí, tá? Muita gente fala besteira aí, cuidado. Não falem tudo na internet não, que isso pode voltar para você aqui. Vamos ver outra notícia aqui rapidinho. Mulher chamada de cara de quem cupom fiscal sai indenizada de 5 mil. Aqui é um caso civil, mas o cara de quem aqui é o que é relevante pra gente. Gente, ela recebeu o cara de quem lá no cupom fiscal. Teve difamação? Teve exposição? Não. Ser cara de quem é crime? Ter cara de quem é crime? Né? Não, né? Até então, ter cara de quem não é crime. Então, não imputei fato criminoso a ninguém. Nem ser quem é crime, muito menos ser cara de quem. Então, nesse caso aqui seria o que? Uma injúria, né? Eu injuriei, eu ofendi diretamente uma pessoa. Olha essa outra notícia. Vereadora que chamou o professor de quenga do PT é condenada a pagar 15 mil por danos morais. Também uma ação civil aqui, não é mais você ser quenga do PT, que seja, ou de qualquer outra coisa. É crime ser quenga do PT? Não, né? Ser quenga não é crime, nem muito menos do PT. Nesse caso aqui, houve difamação? Aparentemente não, aparentemente foi algo que foi dito para outra pessoa. Então, injúria, né? Vamos ver aqui o nosso tipo, o 140 do Código Penal, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Então, você chegar a esculhambar uma pessoa diretamente pelo WhatsApp aqui, tá? Isso vai ser um crime impróprio, gente, em formato impróprio. Eu posso fazer isso de forma física, mas eu escolho o meio digital porque é mais fácil para mim, né? Vai chegar até mais rápido. Então, a conta digital aqui da injúria. Enviar mensagem eletrônica dizendo sobre características negativas de uma pessoa. Então, chama a pessoa de gorda, feio, ignorante, vagabundo, quenga do PT. Tudo isso aqui vai ser uma injúria, beleza? Então, injúria, eu ofendo você diretamente. Na difamação, há uma repercussão, há uma ofensa que é a sua reputação. E na calúnia, há um ataque aqui, né, imputando-lhe a você um crime. Deixa eu ver se tem mais alguns outros aqui. O crime de ameaça também é um crime impróprio digital, que eu posso ameaçar você com a faca, com a pistola, né? Ameaço você diretamente, mas eu posso fazer isso pelo meu digital, né? Vamos ver aqui o que diz o 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Então, quando você envia uma mensagem, quando você cria um fake lá no Instagram para mandar uma mensagem para a pessoa, olha, cuidado, eu vou te pegar quando sair da faculdade, cuidado. Então você está ameaçando alguém aqui de causar um mal. Isso é o que? Uma ameaça, crime aqui do 147, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Aqui mais um crime, tá? O de perseguição ou de stalking. E aqui eu vou acabar com esse aqui hoje e a gente continua dele na próxima aula, tá? Mas perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. Gente, reiterado, tá? Não é só uma vez, não. O stalking é algo que acontece de forma reiterada, várias vezes, tá? Ameaçando a integridade física ou psicológica e restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo
ou perturbando a sua esfera de liberdade. Olha quantos verbos tem aqui no Código Penal, nesse dispositivo penal. É interessante que há vários verbos, porque aí eu consigo agregar ele aqui várias condutas diferentes. Ó. Perseguir alguém, ameaçando a integridade, ameaçar, restringindo-lhe a capacidade, invadindo, perturbando a esfera de liberdade da pessoa. Eu tenho aqui um caso para comentar com vocês, mas eu vou deixar para aula física, tá? A gente encerra por hoje por aqui. Gente, ó, 6 meses a 2 anos de multa. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse tema novo, crimes informáticos. Dá uma lidazinha no material para na aula que vem a gente já chegar. Né? Esse tema aqui vai cair na prova com toda certeza, vai ser o nosso maior tema aqui na nossa AV2. Então eu quero que vocês saiam daqui, tá? Especialistas nisso aqui. Forte abraço a todos, né? Aquele abraço, saudades, valeu.